Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as classes de palavras. Nesse caso, vamos falar sobre a morfologia. Então, quando se fala em morfologia, a gente fala em quê? Nas classes gramaticais. E são quantas? Pode falar? Fala. 10. Isso mesmo. São 10 categorias. Vou colocar aqui. E eu vou dividir essas 10 categorias em duas partes. Tá? Eu vou até fazer aqui uma linha. Então, duas partes. Então, nós temos as classes variáveis, e as classes invariáveis. Ok? Tá, como é que funciona? A gente vai dividir aí, para as classes variáveis, existe o mnemônico, que é na VASP. Isso aí, na VASP. Bem, e os conceitos, você já sabe. Então, vou colocar aqui na vertical. Então, nós temos o seguinte. Vou mudar aqui a cor. Nós temos assim, ó. Na VASP. Então, deixa-me ver se vocês se lembram dos conceitos. Por exemplo, palavra que tem a função de indicar quantidade, ordem, fração. De quem estamos falando? Isso aí, no numeral. Palavra que indica qualidade, característica, atributo. De quem estamos falando? Adjetivo. Quem? Palavra que indica ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Verbo. Verbo. Palavra que tem a função de definir ou indefinir o substantivo e tem o superpoder de substantivar qualquer palavra. Artigo. Artigo. Palavra que tem a função de dar nome a coisas, pessoas, sentimentos, lugares. De quem estamos falando? Substantivo. Substantivo. E, por fim, palavra que existe em função do nome, quer dizer, em pró do nome. E tem a função de acompanhar ou substituir o substantivo. De quem estamos falando? Pronome. Muito bem. E essas categorias, elas, né, categorias variáveis, vou até arriscar aqui, variáveis. Então, quando eu falo em variação, estou falando especificamente em gênero. Esse gênero vai ser o quê? Fala para mim. Ele pode ser gênero feminino e gênero masculino. E quando eu falo em número, estou falando de quê? Fala para mim. Número é singular e plural. Muito bem. Por exemplo, os artigos definidos são, só para a gente entender direitinho, os artigos definidos são o, a, os e as. Fala para mim, qual seria um artigo feminino plural? As. Artigo masculino singular. O. Artigo feminino singular. A. Artigo masculino plural. O. Só para ver se você entendeu essa questão do gênero, né? Quando eu falo em gênero, é gênero feminino ou masculino. E quando eu falo em número, singular ou plural. Nas classes invariáveis, nós temos 4 categorias. No total são 10. Então, nosso mnemônico aqui é CIPA. CIPA representa as categorias invariáveis. Bem, e os conceitos, vocês já sabem. CIPA. Os conceitos, vocês já sabem. Por exemplo,
Palavra que tem a função de conectar orações, orações coordenadas, subordinadas. De quem estamos falando? Que liga oração. Isso mesmo. É uma conjunção. Aí nós temos as conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Palavra que indica o estado emotivo do emissor, se ele está feliz, alegre, contente. De quem estamos falando? Isso mesmo. Interjeição. E por fim, ainda nós temos palavra que conecta palavras, né? Conecta substantivo a outro substantivo, um verbo a um substantivo. De quem estamos falando? Preposição. Preposição. E por fim, nós temos uma palavra que modifica o verbo. Acidentalmente pode modificar o adjetivo ou o próprio advérbio. De quem estamos falando? Isso mesmo, advérbio. E assim, a gente conclui as 10 categorias gramaticais. Bem, você pode até formar outro mnemônico representando essas 10 categorias, que é no caso da PP, vascaína, sem um acento. PP, vascaína. E nós temos pronome, preposição, verbo, artigo, substantivo, conjunção, adjetivo, interjeição, numeral e advérbio, PP vascaína. Ok? Bem, no próximo bloco a gente faz uma divisão dessas categorias. Primeira divisão é a divisão classes variáveis e categorias, né, e classes invariáveis. Posso falar classes ou categorias. E na sequência a gente vai falar da área dos nomes, dos verbos e dos conectivos. Ok? Então, até lá.